A fumaça chegou em São Paulo, passou por todos os estados do caminho e o volume do estrago gerado por essa atitude criminosa nos obriga a pensar que o problema é mais profundo do que o grileiro que tacou fogo. O problema, gente, é um sistema político que sustenta essa sociedade de exploração. E hoje eu vou falar um pouco para vocês sobre isso. Em primeiro lugar, é preciso entender que a maior destruição ambiental da história do Brasil acontece no mesmo momento em que todas as instituições políticas levaram o Bolsonaro ao poder. Roubaram em 2018 o direito das pessoas decidirem em quem votar e fizeram com que a cara do sistema político hoje fosse a de um declarado defensor da destruição ambiental. Esse golpe institucional que começou em 2016 veio para aprofundar ataques que o próprio PT já vinha fazendo e contou com a participação de todas as instituições do sistema político brasileiro, em especial o judiciário, as grandes mídias como a Globo e, na reta final, os partidos do Congresso, que são uma maioria ali dentro, mas que representam essa minoria parasita de banqueiros, latifundiários e fundamentalistas religiosos. E por mais que eles tenham diferenças entre si, fazem parte dessa classe de capitalistas que quer fazer a gente pagar pela crise, inclusive com fogo. O que a gente ganha, onde a gente trabalha, onde a gente vive, se vão cortar nossa aposentadoria, se a gente vai poder visitar as nossas florestas, se os povos originários podem escolher como viver, tudo isso é definido pelo sistema político que é a cara dos capitalistas e dos seus interesses. São eles, lá do alto, que decidem que os alimentos são exportados e encarecidos nas prateleiras para agradar os empresários multimilionários. É por isso que, frente a tudo isso, como revolucionários, a gente defende um governo de trabalhadores em ruptura com o capitalismo. Porque acreditamos que um sistema político dirigido pelos trabalhadores é sim capaz de colocar a nossa vida e a dos biomas à frente do lucro dos capitalistas daqui e da gringa. Mas essa conclusão ainda não está viva na cabeça e no coração de todos os jovens e trabalhadores que ainda têm ilusões nesse sistema. Por isso que eu defendo, frente ao absurdo desse sistema político que a gente vive hoje, que a gente tem que ir além de querer derrubar o Bolsonaro e o Mourão. E que é preciso lutar por uma Assembleia Constituinte livre e soberana imposta pela nossa luta. Mas vocês querem saber por que eu defendo uma Constituinte? Porque quando me dizem que eu tenho que lutar por um impeachment, eu fico pensando, pra que eu vou lutar pra colocar o Mourão no poder, gente? Por que acham que eu tenho que confiar nesse Congresso de deputados que defendem torturadores, repleto do que tem de pior na nossa história? Eu não quero depender dessas instituições. Eu quero que a gente, o povo pobre e trabalhador, a grande maioria desse país, tenha direito de decidir o rumo da política e do conjunto dos problemas do país. A gente não pode repetir os caminhos escolhidos pelo PT, que traça inclusive hoje novas alianças com a direita. Também não podemos viver de vale tudo eleitoral para tentar encontrar um lugar nesse sistema político podre. Eu não aceito estar de mãos dadas com quem defende que mulheres negras como eu tenham que receber 60% a menos que os homens brancos, como é a média nacional do salário no Brasil. Eu não aceito que a palavra final sobre o nosso corpo seja que a gente tem que ser mãe, ainda meninas, do filho do nosso estuprador. Eu quero que a gente lute por uma Constituinte livre e soberana, que desfaça cada reforma anti-operária, desmonte a obra do golpe, coloque a gente no enfrentamento contra os capitalistas, contra o latifúndio e o agronegócio. Uma Constituinte onde a gente possa votar os nossos delegados e batalhar pela igualdade salarial entre negros e brancos, homens e mulheres. Onde a gente possa também batalhar por uma reforma agrária que ataque os grandes latifúndios, que dê autodeterminação aos povos tradicionais duramente atacados por esse governo. Onde a gente possa também garantir uma reforma urbana radical, que coloque moradia para todos os que vivem em condições precárias, saúde e educação perto de casa, saneamento básico e distribuição de alimentos racional e plena para todas as famílias. Mas os capitalistas não vão cruzar os braços e olhar felizes a gente desfazer a obra do golpe. Vai ser preciso organizar as nossas forças e nos defender da repressão e da violência do Estado. E é por isso que nós do MRT, nesse processo, vamos estimular a batalha pela auto-organização dos trabalhadores, superando as burocracias sindicais que traem as nossas lutas para que a gente possa encurtar o nosso caminho para um governo de trabalhadores em ruptura com o capitalismo.